Olá, amigos. Eu sou Natanael, criador e administrador do site www.caminhandoparacristo.com.br, e vim refletir para você alguns detalhes da Palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Palavra de Jesus, normalmente nós não diferenciamos a palavra de Jesus da palavra humana. A mesma credencial, muitas vezes, que nós damos à palavra humana, nós damos à palavra de Jesus. E, na verdade, as Escrituras mostram para nós que a coisa não é assim. A palavra de Jesus, ela é a palavra de Deus. Foi Deus quem mandou ele falar todas as palavras que ele disse aqui. Isso está demonstrado em Deuteronômio 18 e 19. E a palavra dele é a verdade absoluta. Portanto, tudo que ele falou tem um profundo sentido e nós devemos buscar esse sentido através da Bíblia. É que nós fazemos de vez em quando oramos e fazemos isso para entender a palavra de Deus. Há muitos textos bíblicos importantes que acabam sendo mascarados e interpretados de uma outra forma. Talvez isso aí seja já uma ação do inimigo no sentido de impedir que nós venhamos a ter a revelação da verdade. Um dos textos que ultimamente a gente sente que é super mal interpretado é Ezequiel 28, ali onde diz que nós fomos o querubim da guarda. Eles interpretam que aquilo ali foi Satanás, foi o querubim da guarda. Não foi nós. Agora, existe ainda outros que nós vamos descobrindo devagar quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, que é o meu caso aqui com você agora. Veja bem, o reino de Deus, Jesus disse e mandou anunciar que o reino de Deus está entre nós. Quando perguntaram a ele de que maneira, quando viria o reino de Deus, qual foi a resposta de Jesus? Foi: o reino de Deus está entre vós. Quer dizer, nós não estamos vendo o reino de Deus, mas ele está no meio de nós. Agora, como então nós definirmos isso? A Bíblia, por acaso, não mostra isso para nós? Mostra. Ela mostra, mas está oculta a interpretação de muita gente. Quando nós vamos lá no Apocalipse 6, onde mostra os 4 cavalos de força que foram soltos nos ares da terra. Isso foi a partir do tempo de João Batista para cá. Esses 4 cavalos de força, que muita gente não interpreta, ou bota qualquer interpretação, dizendo que é guerra do Apocalipse e tal. Não, esses 4 cavalos de força têm um profundo sentido na vida dos seguidores de Cristo. Esses 4 cavalos de força, se nós formos buscamos no contextos bíblicos, nós podemos encontrar e podemos definir que eles não são elementos individuais ali, nem físico nem espiritual, que saem naqueles 4 cavalos, mas são forças espirituais mandadas para os ares da terra. Então, nós podemos definir que os 4 cavalos, eles referem ao reino de Deus estabelecido na terra, ainda no tempo de João Batista. O próprio João Batista, quando ele começou a batizar, ele fez uma profecia a esse respeito. Pode ver lá, quando ele começou a batizar os judeus, que ele disse o seguinte: o machado está posto na raiz das árvores, e aquele que não der bom fruto de arrependimento será cortado e lançado ao fogo. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo para nós: está existindo nos ares da terra um novo tempo onde nós seremos julgados pelos atos que nós fazemos. Isso aí seria a ação, a ação do reino de Deus entre nós. Então, mas de onde veio as forças do reino de Deus? Elas estão representadas nos 4 cavalos do Apocalipse. O primeiro cavalo representa a força do Evangelho de Jesus, que apesar de toda a perseguição
ele cresce e vai até o fim dos tempos. O segundo cavalo é o Espírito Santo, que combate a nosso favor, tomando alma do reino do Satanás, convencendo-as a entrar e aceitar o reino de Deus. Isso é uma batalha. O terceiro é a justiça divina, a justiça que julga nossos atos, e no momento que nós morremos, nós temos que dar conta dos nossos atos. É essa justiça, a justiça divina, que nos julga. Então, e o quarto é a morte, que é a força de Satanás. Então, nós estamos embaixo dessas forças. Na verdade, a partir do momento que o reino de Deus foi colocado, estabelecido sobre os ares da terra, com o envio daqueles 4 cavalos de força, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, a partir desse tempo, nós estamos embaixo de forças poderosas aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele fez alguma menção sem nominar. Ele disse, em Efésios 6,12, ele disse: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades tenebrosas, principados das regiões que atuam a partir das regiões celestes. Então, esses principados são as forças do Evangelho e as forças do inimigo. Ou seja, são 2 forças do bem, uma neutra, 2 do bem, que é o Espírito Santo nos guerreando por nós e nos mostrando o caminho, a força do Evangelho que nós temos a aprender para seguir o caminho de Deus, e a força da justiça divina, que é neutra, ela julga o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos, e a força de Satanás através da morte. Você pode observar que está escrito, parece que em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, na medida que nós pecamos, nós vamos atraindo as forças do mal para nós. Não é que nós estamos buscando a morte, nós estamos pecando e, consequentemente, vivemos embaixo da potestade da morte. Nós respiramos o ar da morte no momento que pecamos, e aí vamos contraindo o que é ruim. Em compensação, quando nós respiramos o ar do Evangelho, quando nós buscamos o cumprimento da palavra de Jesus, nós combatemos o mal que está também nos ares da terra. Então nós somos como uma onda de rádio, vamos dizer assim. Quando você pensa, você atrai para você. Se você pensar mal, você atrai o mal. Se você pensar o bem, você atrai o bem. Jesus nos deu um aviso disso. Ele disse, quando nós olhamos com bons olhos as coisas, ou seja, quando nós julgamos o bem, o nosso corpo é luz. Jesus falou isso. E quando nós olhamos com maus olhos, o nosso corpo é trevas e como são trevas, diz ele lá no texto. Então, veja bem, tudo depende do que nós pensamos. Agora, é por essa razão que Jesus nos manda a fugir de toda a sorte do mal. Quando ele nos avisa lá em Mateus 5, se não me engano, ele diz: não resistais ao homem mau. Ou seja, o que te bater numa face, dê a outra face. Quando nós achamos, eu tenho direito e tal, eu vou dar também uns tapas naquele cara que me ofendeu, eu vou ofender da mesma forma, nós estamos simplesmente multiplicando e alimentando o mal na nossa própria vida. Quando ele diz que nós temos que ter uma boa convivência com nossos irmãos, não devemos xingar, devemos perdoar, isso é um combate poderoso contra as forças do mal que estão nos ares da terra. No momento que nós fazemos, pensamos e procedemos assim, nós estamos multiplicando as forças divinas em nossa vida, estamos aprendendo e estamos fugindo, estamos cancelando a ação do mal na nossa vida. É o que eu queria dizer hoje aqui para vocês. Vão ficando por aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpe as minhas falhas neste vídeo. Fica com Deus, muito obrigado.